Bom, então hoje nós vamos entrar no capítulo 18 do Missionários da Luz. Semana passada nós terminamos o 17, que falava um assunto da doutrinação, né, que conta a história do irmão Marinho. E a gente viu no final do capítulo ele ser encaminhado, ele bem o resultado positivo, né, do trabalho dos espíritos e também da reunião mediúnica, em que ele é envolvido, ele consegue perceber a presença da mãe dele e ele segue, né, com esse auxílio. E aí, encerrando esse capítulo sobre doutrinação, né, então é a conversa para explicar, para orientar com relação à doutrina, o Cristo, o Evangelho. Hoje nós vamos entrar então no capítulo 18, que é o capítulo que se chama Obsessão. É um capítulo muito legal também, é importante a gente ir com calma e vendo todos os detalhes do que a gente vai aprendendo aqui. Se for preciso, a gente vai mais devagar. Mas, e vocês me interrompam aí se acharem necessário. Então vamos lá. Lembrando que o André Luiz continua acompanhando o Alexandre, né, e os trabalhos do Alexandre ali no plano espiritual. E aí inicia então o capítulo. A conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Então, como acontece em vários locais, né, em vários centros espíritas, tem dias destinados a trabalhos que são justamente para desobsessão ou para o cuidado com relação aos quadros obsessivos. E o André Luiz então foi orientado para que ele pudesse, de alguma maneira, acompanhar o Alexandre para aprender também um pouco sobre esse assunto. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória no ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Então, olha isso, é um tipo de trabalho que, inclusive, não é aberto a qualquer um. Então, e aqui o André Luiz mesmo está explicando. É necessário para um controle melhor da vibração do ambiente, para que possa ser cuidado, né? Para os espíritos que são levados ali, que eles possam realmente ser trabalhados adequadamente. A orientação espiritual para o próprio corpo, né, de encarnados da casa é que limite, é que coloque um número de pessoas que sejam as pessoas mais preparadas para esse tipo de trabalho. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente. Razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Todo obsidiado é um médium? Na acepção legítima do termo? Então, olha aí, é o André Luiz começando com as dúvidas dele, né? Perguntando se todo obsidiado é um médium. Porque o médium, pela acepção legítima do termo, é aquele que deixa aproximar um espírito e incorporar nele, né? E tomar algumas atitudes. Então, o André Luiz está perguntando isso. Todo obsidiado é um médium? O instrutor sorriu e considerou. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Então, olha que legal essa explicação do Alexandre, como explica muito bem. Porque o que é o termo médium significa, né? Ele funciona como um intermediário entre dois planos. Então ele intermedia. E o médium que a gente está acostumado a entender é o médium que trabalha no centro espírita, que recebe os espíritos que vêm de orientações mais altas trazerem informações para nós. Mas o médium também pode receber espíritos de níveis inferiores. E então, em todo trabalho mediúnico, a gente sabe que dependendo do preparo e da vibração, essas comunicações intermediam com o mundo espiritual de vários níveis. Agora, aqui ele acrescenta
uma outra particularidade que talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Mesmo os espíritos que estão aqui se relacionando ou contando a história para a gente, o Alexandre, o André Luiz e todos os outros, são médiums também. Então eles não têm corpo físico, mas eles também têm uma particularidade mediúnica. Por quê? É como ele falou assim, ó, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto. Então, quantas vezes a gente viu nesses capítulos que a gente estudou desde o começo, desde o nosso lar? Mas um que me chama a atenção agora, me vem em mente, é aquela oração da Ismália, no livro 2, né? Vocês se lembram? Ela fez aquela oração, aquela concentração e traz vibrações e benefícios que vêm do alto e são levados aos outros ali que estavam sendo beneficiados no mundo espiritual. Então, médium não é só um termo que é usado para pessoas encarnadas e todos nós também, de alguma maneira, temos essa particularidade. A gente pode, dependendo do nosso pensamento, dependendo da nossa concentração, nós podemos nos ligar com esses ambientes espirituais, tanto de cima quanto de baixo. Então, o nosso padrão vibratório determina com que nível espiritual nós estamos nos ligando. E às vezes, quando a gente precisa de ajuda, se a gente está elevando o nosso pensamento em prece, muitas vezes a gente recebe uma intuição, recebemos um auxílio, mas quando a gente entra em desequilíbrio, como ele fala aqui, ó, porque também são médiums ou portadores do mal, quando colhido nas zonas inferiores, por quê? Quando caímos em desequilíbrio. Então, o nosso próprio desequilíbrio e o desequilíbrio dos espíritos também podem fazer com que eles puxem, com que eles se liguem, com que eles recebam influência dos planos espirituais daquele padrão vibratório. Então, isso daqui já ajuda muito a gente começar a entender a questão da obsessão. Porque tem muita gente que acha que a obsessão ela é algo que depende só do espírito que está resolvendo obsidiar aquela pessoa. Mas em vários livros do Chico, né, especialmente tem um que se chama Pensamento e Vida, que Emmanuel tem um capítulo que se chama Obsessão, que fala justamente sobre isso. A obsessão é uma via de mão dupla. Não há obsessão se o espírito que está sendo obsidiado, ele não tiver nenhum tipo de sintonia com aquele obsessor. Então, de certa forma, existe uma abertura, existe uma fraqueza, existe uma fragilidade, e é através dessa fragilidade que a gente abre portas para os quadros obsessivos. Então, a gente vai começar a entender o que eles vão nos explicar no capítulo daqui para frente. E aí ele continua falando, né? O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então, olha isso. Acima da questão da mediunidade, da sintonia, ele é um doente. A gente tem que enxergar isso. Espiritualmente falando, é um enfermo. E olha como está falando aqui, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então, os quadros obsessivos, muitas vezes, não estão ligados a um só espírito. Muitas vezes estão ligados a uma legião de espíritos que têm o mesmo padrão vibratório, as mesmas intenções. E ele segue explicando, né? Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Então, olha aqui, é delicado o quadro obsessivo, é delicado se tratar um quadro obsessivo, e por isso que já no começo do capítulo já explicou. Primeira coisa,
não é qualquer um que deve estar num trabalho de desobsessão. E é delicado, é um caso especial que requer de quem vai trabalhar no assunto, exige muita atenção, exige muita prudência, não é agindo de qualquer jeito, e muito carinho. O amor, né, verdadeiro, o amor fraternal, com o intuito, porque se nós vimos no capítulo anterior, né, da doutrinação, uma das principais orientações que ficaram marcadas no capítulo anterior foi o Alexandre explicando para aquele irmão, né, o Necésio, para que ele não discutisse, quer dizer, para que ele não acusasse, não apontasse o dedo, não quisesse, na verdade, fazer o outro espírito se sentir mal pelo que ele estava fazendo. E imaginem isso, então, passando para um quadro mais grave de uma ligação, de um desequilíbrio num quadro obsessivo, por exemplo. Então, nos quadros de obsessão, isso daqui tem que ficar claro, porque nós vamos ter que trabalhar isso se a gente quiser, na nossa vida, ajudar, colaborar em quadros obsessivos. E muitas vezes a gente vai lidar com isso não é só num centro espírita. A gente pode encontrar um amigo, uma pessoa que está passando por um quadro que a gente está vendo. Não precisamos falar explicitamente que é um quadro obsessivo. Mas se a gente tiver atenção, prudência e carinho, nós já vamos estar mais ou menos, pelo menos no caminho das orientações que o Alexandre pede aqui para a gente começar a, de alguma maneira, colaborar. E se não tivermos isso, né, encaminhar. Que nós não sejamos imprudentes, né, achando que vamos conseguir lidar com um quadro mais delicado se não tivermos o preparo. Então, encaminhar para um centro espírita que tenha preparo para isso, que tenha um trabalho como esse de desobsessão e tudo mais. E aí ele segue, lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei. Pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Então, a primeira coisa que já vê aqui, ó, não é tão simples, porque tem gente que pensa que vai num centro, se está com um quadro obsessivo, encaminhar uma pessoa que está no quadro obsessivo vai ser simples, é só ir no centro espírita, lá se faz um trabalho de desobsessão e está curado. O espírito está livre da obsessão. Mas o André Luiz já está reforçando essa questão, pelo que ele já ouviu de outros explicarem, né? As dificuldades que envolvem o problema da cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. Então, olha o que o André Luiz está falando, né? Ele sabe que não é tão simples, mas o que ele está falando é que os espíritos ali do trabalho, do grupo de trabalho, fizeram comentários otimistas com relação aos obsidiados que seriam levados lá para ser cuidado, para ser tratado, orientado, né, e trabalhado. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Então, olha aqui, na verdade, ó, vou corrigir algo que eu falei que não é bem isso. Ó. O otimismo que os nossos amigos comentam a posição dos obsidiados, o André Luiz está falando dos comentários dos irmãos encarnados que trabalham na casa espírita. Então, o André Luiz está falando, não, vamos lá, está falando do pessoal que vai trabalhar, vai levar. Eles estão otimistas, pensando assim, ó, não, vamos lá, que lá o centro espírita é bom, vai resolver. Então, mas o Alexandre agora está nos explicando. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Então, para nós, os encarnados, às vezes a gente vê um irmão passando por um quadro obsessivo e às vezes a gente só vê a situação daquela vida. O que aconteceu com aquela pessoa naquela vida? Ela passou por um problema muito grande,
e entrou num quadro que favoreceu a uma obsessão, seja lá qual for o problema, independente, o que o Alexandre está falando é que nós só conseguimos enxergar o relacionado à vida atual. Mas no mundo espiritual, eles conhecem o passado desses espíritos. Por que que eles agora estão passando por isso? Muitas vezes isso está relacionado com inúmeras outras encarnações, né? E ele continua explicando então: não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe. Então, olha isso, o Alexandre está falando. Estes dois espíritos, que um parece vítima e o outro parece um cruel, né, irmão das sombras que está querendo prejudicar, ele está falando, nós muitas vezes não conseguimos enxergar ou ponderar que isso vem de muito tempo. São relacionamentos difíceis que vêm de outras encarnações ou de muito tempo atrás. Extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Então existe uma sintonia, uma dificuldade desses dois espíritos em determinado assunto. Por exemplo, um prejudicou o outro voltou a prejudicar de novo, e aí um matou, e aí o outro na outra encarnação matou de novo. E isso fica com essas perturbações que ligam esses dois espíritos por muito tempo. E são perturbações peculiares, particulares desses dois espíritos. Existem vários níveis, né, e vários exemplos diferentes de quadros obsessivos. Não, a gente não pode generalizar. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria. Então, olha aqui, aí agora o Alexandre está falando. Apesar deles não saberem, ou muitos não enxergarem que não é tão simples assim, eles não estão errados de ir para um trabalho mediúnico otimistas, trabalhando com alegria. Porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. Então, mesmo que, o que a gente tem que considerar aqui agora? Mesmo que o resultado do trabalho não seja positivo, não consiga resolver, desse esforço nobre, né, no bem, algo fica marcado ou fica uma semente que é indestrutível na esfera espiritual desses dois espíritos que estão sendo trabalhados nesse sentido. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas. Então, olha isso daqui. Então, isso é um alerta para nós. Quando nós nos deparamos com um quadro de uma possível obsessão, e a gente fala assim: não, vem cá que vai resolver. Vem cá que nós vamos te levar em tal lugar e lá eu tenho certeza que vai resolver. É o que o Alexandre está falando. Nós deveríamos ser mais comedidos nas promessas de melhoras imediatas. Às vezes, não está no ponto. É um início de trabalho que vai ser feito que pode levar muitos anos, muitas sessões. Pode ser que já esteja no finalzinho, como por exemplo, no quadro do Marinho. Aí não estamos falando de obsessão, mas ele foi levado para um trabalho mediúnico quando ele já estava há muito tempo já passando pelas dificuldades e ele estava no ponto de receber o auxílio, por isso foi levado naquele momento. Então pode ser que alguns dos irmãos obsidiados podem ser levados e aquilo se resolver de maneira mais rápida? Pode, porque depende do tempo, depende da receptividade, do espírito, do desejo de mudança real. Então, tudo isso, mas a gente tem que ter cuidado para não prometer essa melhora imediata no campo físico, como ele fala aqui, né, no mundo aqui nosso, dos encarnados, e de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso. Então, olha isso, julgamento prematuro. Por que que ele está falando isso, né? Vou acabar de ler aqui para depois a gente concluir.
porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Então, e às vezes nós temos, né, uma certa compaixão, uma certa um desejo, um carinho pela pessoa que está passando por aquele quadro, e a gente acha que ele é vítima. Mas o que o Alexandre está falando aqui, ó, é muito difícil a gente saber quem é a verdadeira vítima. Porque muitas vezes esse que está aparentemente sendo prejudicado, ele pode ter sido o maior, né, que prejudicou, o que deu origem a tudo isso, em outra encarnação. Ou quem está por trás, né, das vibrações, das intenções, cultivando, né, aquilo que está acontecendo com ele. Então, só para que a gente entenda, então, que o quadro obsessivo não é tão simples. Nós temos que ter cuidado. Depois de pequena pausa, continuou. Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Então, bom ânimo é diferente de entusiasmo desequilibrado, né? Imaturo, talvez, achando, prometendo uma série de coisas que talvez não seja tão rápido, né? Ou tão simples assim. E aí o André Luiz pergunta, né, para o Alexandre: já conhece todos os casos que vão ser trazidos para o tratamento ali? E indaguei: todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da reunião próxima, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras não rápidas. Então, olha isso que o Alexandre está falando. Ele conhece o quadro de todos e ele, por conhecer melhor a situação, né, geral, mais ampla, ele falou assim: apenas uma revela possibilidades de melhoras não rápidas. Quer dizer, 4 talvez a gente consiga mais rapidamente algum resultado. Agora, uma delas, uma jovem, parece que vai ser mais demorado. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei: gozará a jovem de proteção diferente? Ah, não, ó. Aqui é assim, ó. Dos 5, uma só revela possibilidades, né, de melhoras que não vão ser tão rápidas. O restante, então, olha isso, de 5 do trabalho, uma vai ter um resultado mais positivo, que não vai ser imediato. Os outros, os demais, os 4 outros, vão comparecer na reunião simplesmente para um socorro, evitando um agravo nas provas necessárias. Então não vão, eles já estão cientes, os espíritos, que esses casos não vão ser resolvidos ainda. Eles só vão tentar controlar para que não seja pior as consequências, né, ou o desenrolar da situação um pouquinho mais adiante. E então, quando o Alexandre fala isso para o André Luiz, fala assim: só uma vai ter melhoras. Aí o André Luiz pergunta: mas por que, que só ela vai ter melhoras? Ela será que tem alguma proteção diferente? Será que ela tem alguém dos planos mais elevados que está agindo por ela, que tem um poder maior? Porque muitas vezes o que a gente pensa é isso, que para a gente resolver um assunto desse nível, a gente precisa de alguém muito poderoso, alguém externo, ou um centro espírita muito poderoso, ou um trabalho de um espírito de luz das esferas mais altas. Então, a dúvida, a pergunta do André Luiz é justamente essa. Será que essa jovem tem uma proteção que é diferente dos outros?
O instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Então aqui também já começa a ficar muito claro para a gente que o quadro obsessivo depende da determinação e do esforço daquele que quer sair desse quadro para poder ajudar no tratamento. Então, no caso dessa jovem, aí o Alexandre deixou bem claro, não é porque ela tem alguém muito amado e muito capacitado para fazer esse trabalho de desobsessão, mas é porque ela está fazendo um trabalho interior, né, de esforço próprio, que está sendo suficiente para isso. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então, olha isso. Todos os quadros obsessivos, a gente tem que entender isso muito claro, que eles estão voltando nesse assunto, né? A gente tem que entender que são espíritos desequilibrados e doentes. E se esse doente não tiver determinado, né, a disciplina consigo mesmo, a busca da autoeducação, por muito tempo vai ser prolongada, né, o quadro doloroso daquele espírito. O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente está cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos na maioria das vezes. Então, olha isso. Oi, Lela, tudo bom? Oi, oi. Então, olha o que ele está falando aqui. Fazendo a comparação de alguém que não cuida da casa. Alguém que não cuida da casa vai lidar com uma série de problemas dentro de casa. De bagunça, de perder, de estragar alguma coisa. E isso é consequência de um desleixo. Agora, o que ele está falando? Se nós passarmos a considerar o cuidado com a casa como sendo a nossa casa, o nosso próprio espírito, se nós não temos a devida atenção a esse tipo de cuidado, nós vamos também sofrer as consequências. E não só isso. A gente acaba cultivando e atraindo uma série de espíritos bagunceiros também, desordeiros também, que também vão bagunçar nossa casa, vão ajudar por bagunçar. E aí não adianta a gente falar assim, ó, ah, são eles que entraram aqui e fizeram tudo isso. Não, eu deixei entrar. Fui eu quem permiti que isso acontecesse. Então é exatamente isso. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Então, sem vontade própria, sem a determinação de resolver o assunto, começando do princípio mesmo que dê muito trabalho, mesmo que a casa esteja muito desorganizada, não vai adiantar, não vai começar, não vai colocar em ordem isso. Esta a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Então, olha isso, o Alexandre fala, então, nesses quadros de obsessão, a maioria deles se encontra assim. A pessoa não está cuidando, né, da parte que lhe cabe, do seu equilíbrio, é o orai e vigiai, né? A busca pela compreensão e a aplicação daquilo que a gente busca no nosso próprio padrão vibratório, né? Então a pessoa não está cuidando e aí atraiu aqueles que vão também ajudar a prejudicar o quadro.
E são esses os casos que eles estão lidando ali. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Então, olha aqui, agora o que ele está falando? Nem todos os quadros obsessivos ou os que estão ligados a uma obsessão são iguais. Então, tem casos que estão ligados a resgates de outras vidas. E às vezes os espíritos conseguem afastar os espíritos perturbadores, mas mesmo assim aquela pessoa ainda vai continuar passando por dificuldades. Então não é porque ela não cuidou, aí é porque ela lá atrás fez algo que ela precisa corrigir, ela precisa reparar. Então são os quadros expiatórios, os quadros de resgate de outras encarnações. Porque aí a gente pensa, né? Poxa vida, então não é tão simples. Não basta somente eu ir num centro espírita, pedir uma oração para me afastar de um espírito obsessor. É necessário que eu faça a minha parte. Mas mesmo assim, o que o Alexandre está falando agora, às vezes, mesmo fazendo a nossa parte, ainda por algum tempo vão haver mais dificuldades. Por quê? Porque nós temos que resgatar certas coisas. Depois de tudo, todo esse esforço, é claro que aí vai ser recompensado, né? Com a coroa, né? Dessa evolução da quitação dos débitos e da evolução espiritual. Mas o quão delicado, como a gente está vendo aqui, é um quadro de obsessão que a gente vai estudar nesse capítulo. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Então, olha como são vários fatores para poder ajudar num quadro como esses. E é por isso que os espíritos muitas vezes compreendem e têm paciência, porque eles sabem que não é assim. Eles não são ansiosos como nós. Eles não prometem a cura, né, ou resolver o assunto de maneira imediatista, como nós achamos que vai ser, ou como nós queremos que vai ser. Porque eles conhecem tudo isso. Porque olha aqui o que ele está falando. Então, para curar um obsidiado, além da adesão do que vai ser tratado, então daquele que quiser a cura, porque muitas vezes o que está querendo a cura não está disposto a sair daquele padrão de vida que ele tem, né? Envolvido com certas atitudes, com certos hábitos que atraem esses desequilíbrios e essas obsessões. Então, se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, aí o que, que os espíritos têm que fazer para poder ajudar? Esperar esse espírito começar a enxergar, porque ele não enxerga ainda. Para ele, é aquilo mesmo que tem que ser feito. Ah, eu preciso continuar desse jeito, aquilo me faz bem, ou. Então, os espíritos têm que esperar o obsidiado, o doente, sair da cegueira, ou sair do quadro de rebeldia, ou da ignorância. Então, e a ignorância é o desconhecimento realmente, né, dos fatos. É por isso que a busca pelo esclarecimento é um dos principais fatos para a gente começar a trabalhar tudo isso. Não é o único. Saber as coisas não coloca a gente em posição, né, de resolução das coisas. Mas a gente tem que entender e a gente tem que incorporar isso no nosso sentimento, no nosso coração. A gente tem que sair do quadro de cegueira e a gente tem que sair do quadro de rebeldia. Aí sim a gente vai começar a ser auxiliado de verdade pelos amigos espirituais. Ante obstáculos dessa natureza,
Embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. Então, olha como parece, né? A nosso ver, porque nós queremos muitas vezes, nós não temos a noção de tempo como Deus tem, né? Mas quando esses obstáculos estão presentes num quadro obsessivo, então, ou da cegueira, ou da rebeldia, ou da ignorância, e o espírito não está querendo fazer muito um movimento para sair daquilo, quando esses obstáculos são presentes, não adianta ter espírito amado que nos queira tirar dali. Eles não têm nada a fazer. O que eles podem fazer é semear o bem, colocar uma semente que lá na frente vai brotar. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Então, olha isso, agora ele explicando por que no caso, porque tudo isso, toda essa explicação do Alexandre veio porque o André Luiz perguntou se a jovem que o Alexandre falou que é uma que possivelmente vai ser tratada com um certo sucesso, ele explicou tudo isso. E agora ele vai falar mais particularmente no caso dela. Então, essa jovem está procurando por conta própria a restauração das forças psíquicas. Então ela enxergou já que ela está precisando melhorar, que ela está precisando procurar ajuda. E está procurando ajuda por si mesma. Está lutando. Aqui, ó, tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Então não está esperando algo milagroso externo para resolver o problema dela. Ela já entendeu que ela precisa fazer essa luta. E é uma luta árdua, constante. Se a gente quiser sair do quadro, se a gente quiser realmente estar bem no dia, né? No caso dela, ela já enxergou isso. E porque ela está lutando com todas as forças, eles veem algum resultado positivo que ela vai ter. Não está esperando o milagre de cura sem esforço. Olha aqui, na maioria dos quadros de obsessão, o que se espera é uma cura milagrosa. Que o obsidiado não quer fazer força, não quer lutar. Acha que é algo que Deus pode resolver por ele. E não obstante terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Então, o quadro é esse que o Alexandre está descrevendo. Os outros não vão fazer esforço para sair daquilo. Eles estão esperando que aconteça sem a luta, né? Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsidiados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Então aí o André Luiz entendeu tudo aquilo que o Alexandre explicou e esperou o dia, né, do trabalho. Aí entra aqui, né, no item 2 já, justamente lá no dia. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado o conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsidiados em tratamento. Então, olha isso. Aí o André Luiz já descrevendo que no centro espírita não tinha tanta gente. Era só os médiuns, os que
iam lidar com aquilo, que eram só 6, e só as pessoas que iam ser tratadas estavam ali presentes na casa. Os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. Como, por exemplo, a gente muitas vezes vê, né? Aquelas pessoas que a gente olha e fala: nossa, esse irmão está obsidiado, ele está inclusive agitado, agindo como se não fosse ele. E é justamente a descrição desses dois aqui. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. Olha isso, já eram irmãos que estavam fora da postura normal, imbecilizados. E por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. Então, aqueles 4 estavam entregues à ação do espírito obsessor. E no caso daquela jovem, dava para ver que ela estava em constante luta para não dar, né, abertura total ao obsessor a fazer o que ele quisesse da vida dela. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença, em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si com grande interesse e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Então, olha isso que o André Luiz está agora descrevendo para a gente, né? Esses obsessores não enxergavam os espíritos de luz que estavam ali no trabalho, por conta da diferença vibratória. Mas ali estava deixando muito claro para o André Luiz, para o Alexandre, o que eles estavam fazendo, as intenções dele, as conversas deles, né? E aí, seguia ali atentamente a movimentação, quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. Então, olha isso, aí chegaram mais 2 espíritos, mais 2 do plano espiritual para trabalhar ali, e olharam para os obsessores com um certo receio. E aí o Alexandre explicou: são nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras, clamou Alexandre, elucidando-me. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Então, olha isso. No caso, esses 2 que chegaram são os que vão funcionar como médiums, como intermediários, porque eles são de um padrão vibratório mais baixo, que conseguem ser vistos pelos obsessores, mas já é um plano espiritual que também consegue passar ou acessar a conversa para passar para o Alexandre e para os outros que vão ali estar trabalhando. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera, ali presentes, ouvi meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. Então eles já sabem o que vieram fazer aqui, né? As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram, de algum modo, a linguagem que lhes era própria ao avistarem os 2 missionários. Verifiquei pela modificação à vida que ambos eram já conhecidos de todas. Olha isso, as entidades obsessoras, quando viram esses espíritos entrar, mudaram até um pouquinho o jeito de falar. Se contiveram, né, de certa forma, porque já sabiam quem eram aqueles espíritos que chegaram ali. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros: estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Olha isso, eles sabem que são espíritos de luz, né, que pelo menos estão acima deles, que querem tirar eles daquele caminho. E quem está no mau caminho geralmente não quer ouvir esse tipo de conversa.
Não sei o que desejam esses ministros, respondeu o interlocutor, algo irônico. Porque, afinal de contas, conselho e água dá-se a quem pede. Olha o que eles estão conversando entre eles, dando indireta para os espíritos que chegaram. Quer dizer, eles não querem conselho, eles não pediram conselho. Por que eles estão vindo aqui aconselhar, conversar, doutrinar? Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até ao esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Olha isso. Então, o que está por trás, muitas vezes, de um quadro obsessivo? Fazer justiça pelas próprias mãos. Fazer com que aquele espírito pague por, por algo que ele fez lá atrás, que tenha prejudicado a estes e que ainda não encontraram a justiça. Então eles se julgam detentores da possibilidade de fazer justiça. Palavras o vento leva, aduziu o outro. Quer dizer, pode falar o que for, as palavras vão embora. A gente não quer ouvir esses conselhos aí de evangelizadores. A essa altura, os novos amigos entravam em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições, que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia e falou-lhe bondoso. Com que então minha irmã parece melhorada, mais forte? Ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Então, olha isso. Um desses missionários já falou com uma das senhoras, que era a obsessora de um daqueles irmãos que estava até em um quadro como se fosse de debilidade total, né? E aí o espírito já fala algo para ela como se fosse um estímulo, fala assim: "Puxa vida, eu tô vendo que você está melhor, está mais forte". E olha isso, esse espírito obsessor cai em crise de pranto. Porque esses espíritos obsessores, eles não estão em paz. Eles muitas vezes estão fazendo aquilo por raiva, por ódio, ou por algo que quer realmente resolver, mas eles não encontram a paz. E aí então, às vezes as crises emocionais também são presentes, né? Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Então, olha isso, ela é uma irmã, um espírito que está querendo vingar algo do passado. Mas o que o espírito ali está falando para ela? A vingança só agrava o problema. Não vai te trazer felicidade. Para que você tenha felicidade, você tem que esquecer o mal que foi feito para você. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. É quase impossível, respondeu a interpelada. Este homem afrontou meu ideal de mulher. Lançou-me à corrupção. Escarneceu a minha sorte. Transformou-me o destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai e preciso fazer justiça usando as minhas próprias forças. Então, olha o quadro que se desenha aqui. É uma moça que, numa outra encarnação, foi prejudicada por esse homem, né? E que, como ela falou, conduziu a vida dela para o despenhadeiro, para o desfiladeiro abaixo. E aí ela falou: e eu morri, eu desencarnei, e eu achei que o pai, que Deus iria fazer ele pagar pelo que ele fez. Mas como ela está numa condição vibratória muito baixa, ela não vê nada de bom do lado de lá. Ela ficou presa nesse quadro obsessivo e ela falou assim: já que eu não estou vendo o pai, o Criador aqui, a justiça divina aqui, eu vou fazer a justiça por conta própria. E é isso que muitas vezes acontece. Aqueles que se julgam prejudicados, eles resolvem
e pelo caminho errado de fazer consertar aquilo do seu próprio prejuízo. E porque o doutrinador desencarnado a fitasse compadecido, murmurou: e se fosse o senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Então, olha o que ela está falando agora. E se fosse o senhor a mulher? Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? É agora que ela está falando. Se coloca no meu lugar. Cerraria as portas da memória, quer dizer, você esqueceria o mal que foi feito? A ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O Senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar. E as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Então ela não acha que ela está errada. Ela acha que realmente fala assim, você se coloca no meu lugar, você iria fazer igual. Ela achando que aquela pessoa iria fazer igual. Ele infelicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais. Titulou-se para conquistar a estima alheia. E o que me deve? Também eu, noutro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatara a uma existência laboriosa e honesta, com o firme propósito de servir a Deus? Então, olha isso, ela está falando assim: ele fez tudo o que fez e está se dando bem. Você não acha que eu estou certa? Eu tenho que fazer ele pagar. Eu não quero ver ele feliz. Ele tem que sofrer as consequências do que ele fez. E esse é o padrão vibratório dessa mulher. E falando isso, então, né, para aquele irmão do plano espiritual que tinha condições de conversar com ela, acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracterizava cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. O intérprete de nossa esfera, contemplando-a sem irritação, observou. Então, olha isso, carinho, né? Quem vai lidar com um quadro assim não tem que lidar com impaciência, com irritação, com acusações. Mas olha o que ele fala com carinho. Todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Então, o que ele está chamando a atenção dela? Tudo que você falou parece muito bonito, mas você está esquecendo de ver a sua parcela de culpa na situação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir de fato o título de vítimas. Então, o que ele está falando para ela? É raro aquele que realmente vai se colocar na condição de verdadeira vítima, de que não tem nada de culpado e que tudo aquilo que está sendo feito não merece. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Então ele está chamando a atenção para que ela acorde, para que ela saia daquela condição que ela se colocou de vítima e entenda que, na grande maioria dos casos, todos têm a sua parcela de culpa naquilo que está acontecendo, naquela situação. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho na nossa cabeça, em nossa cabeça. Então, olha o que o instrutor falou para ela, né? Tudo bem, pode passar uma ave de rapina ali, mas a gente deixar pousar, fazer ninho, é porque a gente está realmente ou fazendo corpo mole, ou atraindo, chamando essa ave de rapina. E se a gente sabe que é uma ave de rapina, nós vamos ter que lidar com as consequências de ter
deixado uma ave de rapina fazer ninho na nossa cabeça. Nesse ponto, a interlocutora, parecendo melindrada, acentuou asperadamente. Suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura de justiça. Então, olha, mesmo ele falando isso, ela não consegue enxergar. Ela está fechada. Ela fala assim, isso daí é coisa de quem está querendo falar baboseiras religiosas, né? Filho da pregação religiosa, que não tem nada a ver com a justiça. Eu tô aqui porque eu quero justiça ao que me foi feito. E com riso irônico terminava. Aliás, da justiça apregoada por Jesus. Então, olha isso, ainda ela ironicamente fala para ele: eu tô aqui falar da justiça que Jesus prometeu para a gente e que eu não tô vendo. Olha a cegueira dela, ainda exigindo que fosse feita a justiça e ainda colocando Jesus como sendo um mentiroso. O missionário não se exaltou ante o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata e disse-lhe bondoso: a justiça. Quantos crimes se efetuam no mundo em seu nome? Quer dizer, e é verdade, né? Se a gente for parar para observar, quantos crimes são feitos no mundo colocando como a desculpa, é justiça o que eu estou fazendo. Me roubaram, me mataram alguém da minha família, eu posso matar também. Isso daí foi muito antes do Cristo vir. Não era nem lei de Moisés, porque Moisés falou: não matarás. Mas a lei de Italião falava olho por olho, dente por dente. Mas depois veio Moisés trazendo as leis, depois veio Jesus pedindo para perdoar e amar os inimigos, e ainda assim, quando a gente sofre alguma coisa contra nós mesmos, a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos e acha que pode fazer o que quiser. E é exatamente o que ele está falando. Quantos crimes se efetuam no mundo em seu nome, em nome da justiça? Quantos homens e mulheres que, procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu? Quer dizer, eu quero, eu mando, eu não gosto, eu não aceito. E aí fazem valer isso passando por cima das leis divinas. Refere-se a irmã ao divino mestre. Olha agora ele está chamando a atenção pelo sarcasmo que ela fez na observação a falar de Jesus. Refere-se a irmã ao divino mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz? Então, olha o que ele falou para ela. Você falou dele. E que justiça que ele reclamou quando ele estava na cruz? Porque estava sendo prejudicado por todos, pela humanidade. E o que ele fez? Pediu para Deus que punisse todos eles? Jesus na cruz falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo maior de Jesus. Não é querer que as pessoas paguem, é querer que as pessoas sejam perdoadas e que elas possam ser corrigidas. Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas de que não deveremos esquecer. O mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Então, olha a diferença do exemplo de Jesus, o que ele nos pede. A gente pode, o tempo todo, pedir, né? Ou lutar pelos outros, mas quando nós somos prejudicados, qual que é o testemunho que se espera de nós? Né? O exemplo de Jesus. Ele ficou quieto e ficou conformado até o fim para que ele não caísse, né, na mesmo padrão de exigência ou de troco como o dela. Naturalmente, não desejou o mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la,
estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos de seu evangelho nas mais diferentes situações. Então, olha isso. É um padrão que é um exemplo para que nós sigamos, né? Quando nós fomos prejudicados, o que ele pede? Prudência, né? Para que a gente não caia nesse tipo de justiça, que na verdade é como ele fala, a tirania do eu. É como se fosse a vingança, né? E não a justiça de verdade. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima. Entretanto, quando os assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Então aqui está a diferença do verdadeiro entendedor do exemplo do Cristo, né? Quando for para mim mesmo, nada devo exigir, nada devo questionar ou devo aceitar. Aliás, é o exemplo também que Paulo mostra para a gente em toda a vida dele, né? Ele defendia a todos, buscava ajuda a todos, mas toda vez que ele era colocado em situação difícil, ele ficava quieto, apanhava, tomava chicoteada, pedrada, o que fosse, a exemplo do que o Cristo nos mostrou. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. Olha isso, porque a gente não tem muita. Por que a gente exige demais? Porque a gente não tem noção do tamanho da nossa dívida, muitas vezes, para com a criação, e acha que a gente tem que já ficar tudo bem. E na dúvida, é lícita a abstenção. Então, se a gente não sabe, é melhor ficar quieto. Porque se está acontecendo determinadas coisas na nossa vida, talvez seja porque nós mereçamos ou porque nós estamos atraindo. Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória? Então, aí agora chamando a atenção para ela com relação ao que ela falou, ela acha que ela não tem culpa. Agora, então pensa, Jesus tinha culpa? Alguma culpa para passar pelo que ele passou? Ele conhecia o crime que se praticava, possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que o mestre, acima do olho por olho das antigas disposições da lei, ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando-o invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo, para que os aprendizes da doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade, fugindo aos desvarios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. A interlocutora, em face da argumentação veemente e bela, emudeceu, fortemente impressionada. Então, tudo aquilo que foi dito para ela, aí ela não tinha o que falar. Porque ele, com carinho, deu o exemplo do que Jesus, ela cobrou, né? O que Jesus tinha prometido, e aí ele deixou claro para ela: talvez você esteja enxergando distorcido, está tentando manipular as verdades do evangelho ao seu bel prazer. Aí quando ela ouve tudo aquilo que ele fala para ela, ela ficou quieta. E Alexandre, que seguia também comovido às explicações do intérprete, observou-me. O trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas requisita de nós outros muita atenção e carinho. Então, olha isso, atenção para entender a situação, né? Para poder pegar aonde que está as incoerências, né? Onde está em dissonância com as leis, e carinho, para não acusar, não ferir, mas para poder passar com firmeza, mas com amor. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos que se afastam da crosta sob tempestades de ódio
e angústia desconhecida. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, a verdadeira iluminação não podemos criar sem amor. E somente quando nos preparamos devidamente, edificaremos com êxito para a vida eterna. Então, olha isso, né? Só para a gente concluir, porque hoje a gente já vai parar por aqui, nessa conversa, né, que o Espírito está tendo com essa senhora. Mas que isso fique claro, né? Não podemos criar sem amor. E somente quando nos preparamos devidamente, quer dizer, nós temos que estudar, nós temos que conhecer, nós temos que saber o que falar, como nos posicionar. Não é de maneira imprudente, muitas vezes, que nós vamos conseguir alguma coisa. Então, somente com amor e com o preparo adequado, edificaremos com êxito para a vida eterna. Então, tanto para a ajuda de alguém aqui do mundo dos encarnados, quanto para o auxílio que nós encarnados podemos fazer um trabalho mediúnico a um espírito desequilibrado, como o dessa senhora, quanto no mundo espiritual, que é exatamente o que está acontecendo aqui. É um espírito conversando com outro espírito para poder esclarecer, para poder ajudar, para poder levar realmente o caminho que aquele espírito precisa da compreensão para que ele encontre, né, o caminho certo, a força, o estímulo. Porque se a gente desestimula, a gente não está fazendo com que a solução seja alcançada, né? Então nós temos que agir com amor, nós temos que agir. É como também fala no Evangelho, né? Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que o pecador não peque mais, quer que o pecador se corrija, entenda, aprenda, para que ele deixe o pecado para trás. Mas todos os filhos de Deus são amados por ele, e deve ser amado por nós também, por entender que é uma alma também que está sofrendo, que está com dificuldades e que precisa também de ajuda para encontrar esse caminho. Então nós podemos também muitas vezes ser esse auxílio para esse caminho de inúmeras pessoas que podem passar pela nossa vida. Mas nós vamos precisar de carinho e de preparo, de conhecimento, de estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas não só isso, acima de tudo, o amor. O amor verdadeiro para com a pessoa, para com a situação, para que a gente consiga beneficiar de verdade. E por hoje chega, né? Nós passamos até um pouco do tempo. Eu achei que ia ser mais rápido, mas eu achava importante terminar esse segundo item aqui. E fica para a semana que vem, então, a continuação, né, do como. Então, segue lá no plano espiritual e no trabalho mediúnico, essa sessão de desobsessão que vai acontecer com esses espíritos, né, os obsidiados e os obsessores. Certo, gente? Alguma observação, alguma dúvida que vocês queiram falar, fazer? Tudo tranquilo, para mim foi tudo em ordem. Então tá joia. Muito Foi bom. ótimo. Então Foi tá ótimo. bom. Beleza, Então, então agradecemos a Deus, né, por mais uma vez a gente ter aqui a oportunidade de estudar junto, de buscar essa compreensão junto. Então é isso que aí. seja uma semana abençoada para todos. Amém. Boa Amém. noite, Obrigada. gente. Boa semana. Boa noite, gente. Boa Tchau, semana. tchau. Até Boa mais. noite, gente. Boa Boa semana a noite. todos.